Filipenses capítulo 2, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Muito bem, irmãos. Como sempre relembro no início de cada pregação, nessa série que a gente tem falado a respeito de alegria, nós estamos diante de uma carta que tanto o escritor quanto os receptores da carta estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, mas ainda assim existe alegria na carta, existe uma insistência em se falar a respeito de alegria, como também nós conseguimos perceber o quão alegres estão, tanto o apóstolo Paulo, que escreve a carta, quanto os próprios irmãos ali da cidade de Filipenses. E nesse trecho, este último trecho do capítulo 2 que a gente pegou para ler hoje, esse é um trecho que parece que estamos falando mais a respeito de dois personagens específicos, né? Parece que estamos falando muito mais a respeito de Timóteo e de Epafrodito do que qualquer outra coisa, e por isso parece estranho que a gente pegue esse trecho, né? Mas a gente pode pegar esse trecho mais como exemplo de vida para a gente, ou seja, a gente vai se concentrar nesse texto não nos personagens que estão aqui, no caso Timóteo e Epafrodito, mas a gente vai se inspirar no modelo que eles trazem para nós, nas virtudes e naquilo que o apóstolo Paulo quer que nós imitemos e percebamos como devemos ser conforme como discípulos de Cristo, né? E para começar, não sei se os irmãos já notaram, provavelmente já notaram, provavelmente até mesmo assistindo jornais, que atualmente a gente está passando, não a gente necessariamente, né, mas a juventude, não só brasileira, mas mundial, tem passado cada vez mais por problemas de solidão intensas. Não sei se os irmãos já chegaram a ver algo a respeito disso. Os jovens têm cada vez mais, apesar do grande número de redes sociais, de troca de mensagens, os jovens e alguns adultos também, nunca se sentiram tão sozinhos e tão solitários como se sentem hoje. É quase que um contrassenso. A gente está na época da conexão, da internet, a gente está numa época que as distâncias foram diminuídas. Então, por exemplo, tem uma célula online que eu participo, em que eu daqui do Paraná participo com uma irmã, pastora do Rio de Janeiro, com um pastor também de Jacutinga, ao mesmo tempo que a gente participa com 2 irmãos de Porto Alegre, e mais uma irmã que está na Finlândia, e mais um casal de irmãos que está no Canadá. Veja, por conta da conexão da internet, a gente, uma distância enorme, consegue ter contato e comunhão e conversar a respeito dos ensinos da Palavra de Deus, todos juntos, no mesmo horário. A gente combina horário, né? Só acerta o fuso horário,
e a gente consegue combinar, estudar e meditar e dividir as dores e as lutas e pedir oração pelos outros. A gente consegue com pessoas espalhadas por toda parte do mundo. Ainda assim, de alguma forma a gente está passando por um problema muito grave, especialmente os jovens de hoje, por um problema muito grave de solidão. A gente pode pensar que é por conta talvez justamente da internet, mas algumas pessoas, alguns pensadores comentam que provavelmente esse problema tem muito mais a ver com o desejo ou a disposição das pessoas em participar ativamente realmente de uma comunidade. Na era da internet a gente tem muitas comunidades, especialmente online, mas a gente tem se dedicado cada vez menos a comunidades presenciais, ou comunidades como sempre foram feitas, né? No sentido de como é que a gente se relaciona uma pessoa com a outra, né? E esse é um tema da carta de Efésios, que a gente, Filipenses, de novo, estou trocando tudo, a carta de Filipenses, que a gente tem visto até agora. A comunidade dentro do texto de Filipenses é uma dos pilares que a gente tem para poder, de alguma forma, continuar sentindo alegria, continuar carregando essas dificuldades que a gente tem, né? E o problema que a gente tem com comunidade, ou porque a gente tem tanta dificuldade em participar de comunidades, tem muito a ver também com aquela indisposição que a gente tem de servir, como a gente já falou nas últimas semanas. Comunidade, basicamente, significa assumir responsabilidades por outras pessoas, o que significa prestar atenção e não seguir somente a própria vontade, mas submeter a sua vontade e ceder até mesmo a sua intimidade no quesito de sofrimentos, dores, angústias, aflições, alegrias também, uns com os outros, e poder deixar de lado o mundo consumidor que a gente geralmente cria para a gente mesmo. Comunidade, no fim das contas, vai contra aquela cultura que eu sempre falo aqui de ser servido, cultura drive-thru que o pessoal falava antigamente. Geralmente a gente quer sempre ser servido, e para a gente fazer realmente parte de uma comunidade, a gente tem que abrir mão de ser servido e tem que passar a servir. E por isso é tão difícil, não somente para nós, mas especialmente para os jovens hoje em dia. Existe muito mais uma cultura de serviço, de ser servido, do que uma cultura de realmente servir e até mesmo de abrir a vida para as outras pessoas. Apesar de alguns realmente sentirem a grande necessidade disso. E para poder conseguir ser uma comunidade saudável, pelo menos, é importante que a gente pense em 3 coisas que a gente precisa trabalhar em nossa vida antes de tudo. Comunidade, por ser algo que uma pessoa estima pela outra e quer cuidar uma da outra, para que isso dê certo, a gente precisa, antes de tudo, cuidar de nós mesmos e prestar atenção sempre no nosso coração. Então, as 3 coisas que eu quero comentar são, antes de tudo, a gente precisa trabalhar humildade, a nossa humildade sobre o orgulho. A segunda coisa é mutualidade, ao invés de manipulação. E a terceira coisa é caráter, ao invés de talento. Então, a gente precisa se dedicar mais à humildade, ao invés de nos dedicar ao nosso orgulho. Dedicarmos-nos também à mutualidade, ao invés de manipulação. E, por fim, dedicar mais ao caráter, ao nosso caráter, ao desenvolvimento do nosso caráter, ao invés de nós cedermos aos nossos talentos. Então, como eu estava falando, primeira coisa, humildade sobre orgulho. A humildade é importante para a gente, não somente para a gente aprender a observar tanto aquilo que Deus tem feito por nós, como também a questão de nós entendermos a dor da outra pessoa e podermos servir a outra pessoa na dificuldade dela, mas a humildade é muito importante para a gente aprender a entender que existem coisas em nossas vidas que a gente não é capaz de realizar, ou que a gente tem falhas, ou que a gente tem erros, que a gente tem pecados que precisam ser vencidos. Se a gente dedica muito mais a nossa vida ao orgulho, e geralmente a gente não percebe isso, muitas vezes a gente está sendo orgulhoso e não percebe, a gente acaba, sem perceber, não conseguindo achar falhas e complicações que a nossa vida, o nosso comportamento tem. Muitas vezes a gente quer tomar as nossas opiniões como o certo e por isso a gente coloca elas sobre
a opinião dos outros e tenta forçar a opinião sobre os outros. E, ao mesmo tempo, a gente também não consegue perceber, muitas vezes, o modo como a gente está tratando os outros irmãos. Assim, às vezes, sem maldade, a gente está tratando mal outras pessoas e a gente não percebe. Muitas vezes isso vem justamente do orgulho. A gente sempre quer ser mais do que as outras pessoas, como eu falei. Para já arrematar esse tema, como eu falei, vai ser uma coisa bem rápida, pelo menos nessa parte de humildade. Tem uma frase do pensador C.S. Lewis, que eu sempre falo aqui, que ele define a humildade da seguinte maneira: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Parecido, mas deixar um pouquinho mais claro aqui. Humildade não é pensar, nossa, como eu sou sofredor, nossa, como eu sofro, nossa, como a vida é difícil para mim, ou tudo que pareça uma falsa humildade, vamos dizer assim. Isso não é humildade. Humildade de verdade é você pensar menos em si mesmo, ou seja, pensar mais nos outros. Você não pensa muito nem como você está sofrendo e nem como você é melhor do que os outros. Você simplesmente, vamos dizer assim, esquece de si e começa a olhar para os outros. Você levanta a cabeça, ao invés de ficar olhando, por exemplo, para o próprio umbigo, a gente aprende a levantar a cabeça, e quando a gente levanta a cabeça, a gente enxerga todo mundo ao nosso redor. E é aí que a gente começa a conseguir dar os primeiros passos na direção do outro. E quando a gente começa a dar os primeiros passos em direção ao outro, a gente tem então o segundo ponto que eu queria falar, que é mutualidade ao invés de manipulação. Provavelmente os irmãos já conheceram, já conviveram e sabem de pessoas que muitas vezes acabam tratando bem outras pessoas, mas somente fazem isso porque estão querendo alguma coisa mais tarde, estão querendo um favor. Algumas pessoas são mais, como vou colocar, são mais desinibidas, e ela já chega fazendo favor para você, e quando você percebe que ela está fazendo favor para você, você já começa a pensar, opa, daqui uns 5 minutos, depois que ela terminar isso aqui, já vai pedir alguma coisa para mim. E dito e feito, ela pede alguma coisa para você. Ou seja, ela não está fazendo algo de bom para você por graça ou por simplesmente, como que eu vou colocar aqui, qual é a palavra? Solidariedade. Ela não está fazendo simplesmente porque gosta de você. Na verdade, ela está fazendo algo bom porque quer algo em troca de você. Isso é manipulação mais simples, obviamente. Mas existe também alguns tipos de manipulações que são um pouco mais difíceis de ser notadas. Muitas vezes a gente tem pessoas que acabam colocando, se usando um pouco dessa questão da própria falsa humildade, se colocando um pouco como uma pessoa boníssima, muito boa, que ajuda as pessoas, que dá comida a mendigos, ou que tem uma vida de oração dentro do ambiente de igreja muito intensa, ou que, no fim das contas, está sempre fazendo visitas para outras pessoas, mas, no fim das contas, ela está fazendo essas coisas, né, ajudando outras pessoas, qualquer que seja o motivo, sempre pensando em conseguir algum tipo de favor mais para frente, no sentido de influência. Se eu fiz isso agora para ela, eu sei que lá na frente eu vou conseguir um favor de volta. É quase que um negócio de máfia, né? Se a gente pegar filme de máfia, tem muito disso. Um faz um favor aqui, lá para frente, daqui uns 2, 3 anos, o favor volta, de alguma forma. Isso é manipulação, pura e simples manipulação. E quando a gente manipula, a gente, na verdade, não está conseguindo realmente aquilo que a gente precisa, a gente está conseguindo somente aquilo que a gente quer, para aquele momento. A gente não está sendo solidário com as outras pessoas. E o que a gente está vendo aqui, pelo menos nesse trecho que a gente leu aqui do apóstolo Paulo falando tanto do Epafrodito quanto de Timóteo, especialmente de Timóteo, a gente vê que
as principais ações de Timóteo têm muito mais a ver com um altruísmo. Ele faz sem interesse nenhum, ele faz porque ama as pessoas e quer o bem delas, sem nenhum tipo de interesse mais para frente. A diferença da compreensão bíblica do que o mundo, vamos dizer assim, ou do que é a nossa própria tendência natural, é de fazer aquilo que é bom, isso segundo os discípulos de Cristo entendem, fazer aquilo que é bom porque nós realmente nos preocupamos com a outra pessoa e queremos o bem dela, queremos realmente fazer parte, ter um sentimento mútuo de pertencimento um com o outro. Por outro lado, do outro lado de fora, como eu falei, tudo que se faz e tudo que é feito é sempre pensando em algum momento conseguir um favor de volta. E há gente que sempre joga isso na cara das outras pessoas. Ah, eu fiz isso, isso e isso para você. Como você pode me tratar dessa maneira agora que eu estou precisando? Ou seja, toda bondade, toda generosidade que foi feita, às vezes, geralmente no início de relacionamento, não passou simplesmente de manipulação. No momento que a coisa realmente aperta, quando tem as primeiras faíscas, algumas vezes no relacionamento, pessoas que são mais centradas em si mesmo e que entendem relacionamento como um tipo de manipulação, no fim das contas, acabam automaticamente cobrando daquela que ela acabou fazendo favores ou boas-venturas no início. Ah, e aquela vez que eu dei tal coisa para você? Ah, e aquela vez que eu ouvi você falar? E aquela vez que eu ajudei você com isso? Bom, pelo jeito, todas essas vezes foram justamente para você conseguir algo em troca de mim. Nem que seja um tipo de manipulação para eu simplesmente obedecer aquilo que a pessoa está querendo fazer. Isso é manipulação. E essa é uma manipulação mais refinada porque você muitas vezes não enxerga, não vê quando que o bote vem, quando que o golpe vem. Uma hora o golpe vem e quando aparece a gente percebe que a pessoa, na verdade, nunca se importou realmente com você. Ela queria simplesmente aquilo que você tinha para dar no momento que ela interessava para ela, que mais interessava para ela. Os discípulos de Jesus, por outro lado, eles entendem as coisas um pouquinho diferente. Eu estava assistindo o culto hoje de manhã da igreja Casa na Rocha e o pastor Zé Bruno, ele estava comentando, ele estava ensinando a respeito de Atos 6, quando os diáconos foram escolhidos ali na comunidade de discípulos de Cristo. E aí ele comentou que o modo como eles escolhem diáconos na igreja dele, que acaba sendo realmente um modo bíblico, na Bíblia a gente entende que o cargo não é dado a pessoas. O cargo de diaconia, ele na verdade brota no meio do povo, ele aparece. Então ele comentou um exemplo assim, como é que eles percebem quem é diácono e quem não é. Ele chega para uma pessoa que está ali na igreja, está ali na livraria da igreja, ou que está no cafezinho da igreja, ele chega, como é que está você aí, como é que foi a cirurgia sua? Ah, foi tudo bem, graças a Deus a cirurgia foi muito bem, tal irmão até ligou para mim, fizemos uma oração junto e depois ele foi visitar a gente. Ah, legal, que bom, muito bom. Aí ele vai, o pastor ou os pastores vai lá e conversa com outro irmão da igreja e fala, como é que está aquele problema seu, como é que está tudo certo? Tá certo, graças a Deus, tal fulano veio aqui, o mesmo fulano, veio aqui e a gente conversou, tomou um café junto, foi muito bacana e tudo mais. Aí, conforme eles vão conversando, eles vão vendo, vão percebendo que o mesmo irmão está entrando em relacionamento e preocupação com outras pessoas sem ninguém pedir e falar nada para ele. Ele está simplesmente indo. E aí que o pastor fala, chama outro pastor aqui, conversa, o povo está escolhendo ele como servo. O povo está escolhendo ele como diácono. Não é um título, a gente, especialmente aqui na tradição presbiteriana, como é tudo a eleição, a gente tem sempre esse ímpeto de, é o título, e quando tem o título ele tem uma certa importância, ele tem um certo respeito que tem que ser dado para ele, né? E algumas vezes até no sentido de manda quem pode e obedece quem tem juízo, quase nesse sentido. Só que o ponto é que na Bíblia a gente percebe que esses tipos de cargo nascem daqueles que já estão naturalmente servindo. Esses cargos, seja de presbítero, seja de diácono, é simplesmente reconhecimento da vida que aquelas pessoas já têm tido
durante o dia a dia. E a própria igreja, as próprias pessoas reconhecem isso. Isso acontece de maneira natural, orgânica. Não é simplesmente uma escolha de... Acontece muito com um grupo de jovens. Ah, você vai ser líder de jovens. Ah, você eu vou. Mas eu não sei nada e como é que eu faço? Não tem problema, você vai ser. E a pessoa se torna líder de jovens e fica líder de jovens. E é isso. Discípulos de Cristo, como Timóteo, como Epafrodito, se preocupam com a solidariedade com as pessoas. Eles servem sem esperar nada em troca, de maneira natural, orgânica. Há uma mutualidade e as pessoas começam a gostar delas e fazem coisas para elas, não porque ele cobra, mas porque elas também se preocupam genuinamente com ele. É uma preocupação mútua daquele com todo mundo, de todo mundo para com ele. Porque há um desejo real de bem uns pelos outros, que ambos e todos estejam bem. E para poder ter esse tipo de comportamento, esse tipo de desejo de servir e não de ser servido, a gente vai para a terceira coisa então, a gente precisa ter, antes de tudo, uma preparação do nosso caráter. O caráter é a primeira coisa que a gente precisa, talvez, embora seja a terceira coisa que eu estou citando, provavelmente é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar. Estou dizendo isso porque tanto Timóteo quanto Epafrodito no texto são as expressões daquilo que a nossa vida pode ser quando está cheia do amor e da vida de Jesus em nossos corações. Quando a gente está cheio de Jesus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente se comporta dessa maneira naturalmente. A gente quer realmente o bem delas. E a gente começa a prestar atenção nessas dificuldades, nessas coisas que a gente tem, nesses orgulhos que muitas vezes a gente tem no nosso coração. E a gente vai perceber, não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso me preocupar e orar mais para aquela pessoa. Ah, aquela pessoa está precisando de tal coisa, você vai lá e ajuda ela de alguma maneira. Sempre conforme vai dando, conforme necessidade. A vida cristã é sempre uma caminhada, é longo prazo. E a gente aos poucos vai trabalhando isso. Mas antes de tudo, a gente prepara o coração, a gente vai moldando e mudando o nosso coração para ele poder realmente ter esse caráter cada vez mais parecido com Jesus. E aqui eu comentei de caráter ao invés de talento, porque, como a gente falou de jovens, é uma coisa que é comum com também jovens que estão em fase escolar, especialmente no ensino médio, vamos dizer assim. Lá na minha cidade, é muito comum quando a gente conversa com alguns jovens que não vem a hora de sair da cidade para ir para uma cidade maior, para estudar e ter carreira e poder ter empregos bons, empregos ótimos. Eles ficam sempre com essa ansiedade. E sempre que tem alguém que é mais velho que volta, eles ficam falando, nossa, por que você voltou? O que você está fazendo aqui? Por que às vezes você sabe de um monte de coisa, você tem um monte de talento, um monte de coisa e tal. O que você está fazendo aqui nesse meio do nada? Por que você não vai embora e fica famoso, fica rico e, sei lá, coisas desse tipo? Eu, quando fizer isso que você fez, eu não voltaria para cá, não. Tem muito disso. O jovem, ele quer exercer o talento dele, ele quer aproveitar a energia que ele tem, aprender o máximo de coisas que ele pode e ir embora e viver a vida do jeito que ele quer. Aí com o tempo ele percebe que a vida não é bem assim e vai dando valor a algumas coisas mais importantes do que a carreira e tudo mais. O ponto é que muitas vezes, especialmente quando a gente é jovem, mas não somente quando nós somos jovens, a gente dá muito mais ouvidos ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso talento, ou aquilo que a gente acha que a gente deve desenvolver na gente, mas para o nosso próprio ganho, sem se preocupar em trabalhar a qualidade do nosso coração. Caráter, se a gente puder colocar uma definição, é literalmente a qualidade do nosso coração. O quão moral você consegue viver a sua vida. Quando, por exemplo, a gente fala que uma pessoa não tem caráter, é porque justamente ela não se comportou da maneira que é esperada dela, ou como ela deveria se tratar. Por exemplo, um caso de traição extraconjugal. Muitas vezes a pessoa ela acaba caindo no ato de traição extraconjugal, porque antes, quando era mais nova, essa pessoa não estava trabalhando o coração dela, pensando, não, esse tipo de coisa eu não vou fazer.
Da mesma coisa, roubo, suborno. Na mesma coisa, sei lá, perder o controle do coração a respeito de qualquer sentido, assim, qualquer coisa, perder o controle, ficar bravo e tudo mais. São coisas que a gente, se não trabalha devagar, por muito tempo, quando chegar o momento que a gente precisa realmente demonstrar maturidade e controle, a gente cai, porque em nenhum momento a gente trabalhou o caráter. E caráter é a primeira coisa que a gente tem que aprender a construir. Por isso que a Bíblia sempre fala para a gente meditar nos preceitos e na lei de Deus desde novo, desde muito cedo. Porque na hora que o bicho pegar para valer, a gente já tem aquilo no nosso coração bem estabelecido. E a gente não estremece, e a gente segue. E quando a gente não trabalha isso, a gente vai sempre sendo seduzido, quando a gente não trabalha o nosso caráter, a gente vai sempre sendo seduzidos pelas oportunidades. E a gente vai se deixando levar, e se deixando levar, até um ponto que a gente está totalmente perdido. E a gente não percebeu isso, em momento nenhum. Só quando a gente está no fundo do poço mesmo, né? E uma frase que eu achei bem legal, que falaram, é assim: talento, por mais talentoso que você seja, te leva até certo ponto. Caráter vence e permanece. Talento pode te abrir portas. Até mesmo competência pode te abrir portas. Mas o caráter é o que te mantém na sala. É muito no mundo corporativo, vamos dizer assim, no mundo de negócios, vamos dizer assim, o mundo que o pessoal está sempre buscando emprego, né, vai pulando de aqui e ali. O pessoal hoje em dia tem cada vez dado muito mais atenção ao modo como aquela pessoa se relaciona com as outras do que dado valor no currículo de verdade. A pessoa pode ter um currículo maravilhoso, uma beleza para ser contratada. Mas se ela não sabe se comportar, não sabe se relacionar com as outras pessoas, não adianta nada. Vai ser um problemão dentro da empresa. Vai ser um problema e nenhum contratante quer isso para eles. Então eles deixam a pessoa aí. Prefiro alguém que saiba conviver com os outros do que alguém que acha que é o rei, tem um rei na barriga, ou que manda tudo e tudo mais. Eles deixam para lá. Então essas são as 3 coisas que a gente precisa aprender a controlar em nossas vidas, a meditar em nossas vidas. A gente precisa investir em nosso caráter, a gente precisa aprender e entender a ter esse desejo de estar participando da vida uns dos outros, no caso, mutualidade, e a gente precisa, para isso também, uma boa dose de humildade. Se a gente não investir em nenhuma delas, a gente vai ficar sempre isolado ou tendo problemas. E indo para a conclusão, como eu estava falando, no começo da pregação eu falei a respeito de pessoas que, especialmente jovens, que estão se sentindo extremamente sozinhos, extremamente isolados. E que, no fundo, o sentimento de solidão delas, mas não somente delas, mas de todo mundo, é algo que é muito mais interior do que é exterior. Muitas vezes a solidão que as pessoas dizem sentir, muitas vezes a solidão que às vezes, inclusive, as pessoas vivem, tem muito mais a ver com essa indisposição do coração, esse problema do coração, em que nunca trabalhou o orgulho para se transformar em humildade, que nunca trabalhou a manipulação para deixá-la de lado e tornar o coração mais mais solidário, desejoso de mutualidade, solidariedade. Tem muito a ver com um coração que, no fim das contas, se deixou ser levado pelos talentos e pela oportunidade, e pelas coisas fáceis da vida, ao invés de trabalhar o desenvolvimento do caráter, para justamente ter esse relacionamento. Muitas vezes, no fim da vida, a gente vê pessoas que são realmente isoladas, estão sozinhas, os filhos muitas vezes não os visitam, ou, em outros casos, até quando são mais novos, a gente tem sempre famílias que, no fim do ano, tem o encontro de todo mundo junto, mas muita gente mal vê a hora de a coisa acabar rápido, ou de, nossa, vai ter de novo aquele encontro da família, eu não estou afim de ir porque é complicado. Por que isso tudo acontece?
porque, no fim das contas, a vida da pessoa, essa questão de se sentir sozinho, de não conseguir se relacionar muito bem com as outras, tem muito a ver com esses problemas que a gente falou aqui hoje. Não foram trabalhados, não houve uma preocupação no coração, especialmente não houve uma compreensão daquilo que Jesus fez na cruz e como Jesus nos ensina a viver, de tal modo que as ações são transformadas. Nossa vida, nosso relacionamento é transformado. A gente, no fim da vida, no fim das contas, a gente se torna aquilo ao qual a gente se submete. Se a gente se submete ao nosso orgulho, se a gente se submete às nossas manipulações, se a gente se submete à nossa vaidade, aos nossos talentos, no fim das contas a gente vai acabar verdadeiramente sozinho. Porque desde o começo a gente estava sozinho, que a gente não queria ninguém nos atrapalhando. A gente sempre pensou na gente, em nós mesmos. E se a gente vai dando vazão a isso, as pessoas vão realmente se isolando. Porque a gente só usava elas para nosso próprio prazer, para nosso próprio interesse. Agora, quando o nosso coração verdadeiramente está inspirado e realmente desejoso de imitar a Cristo, assim como Timóteo e o Epafrodito fizeram, eles têm um real interesse em estar participando da vida uns dos outros. Eles têm um interesse real de ajudar o próximo sem nenhum interesse, de estar junto com as pessoas sem nenhum interesse, de trazer o bem para as pessoas sem nenhum interesse. Aí, no final da vida, porque eles buscaram a vida inteira estar com outras pessoas, no fim das contas, eles vão ter pessoas ao redor deles também. Não somente Jesus no coração, mas também pessoas juntos com ele, nesses momentos todos. A ceia, inclusive, que a gente vai participar agora, ela é a expressão dessa mutualidade, ela é a expressão dessa vida na vida um do outro, de a gente estar junto. E, antes de tudo, a gente está em Cristo, a gente está vivendo em Cristo, e vivendo em Cristo a gente vive uns com os outros. Busca o melhor do nosso próximo, dos nossos irmãos, e não de nós mesmos. E é assim que a gente celebra a mesa, é assim que a gente celebra a relembrança daquilo que Jesus fez por nós, buscando e nos preocupando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros. Que nós possamos praticar compaixão, que a gente possa praticar consistência nessa meditação, que a gente possa praticar cada vez mais cooperação, compromisso e coragem de servir ao próximo, mesmo quando isso faz mal de alguma forma para a gente. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, pedimos a Ti, ó Deus, perdão porque de fato temos nos preocupado sempre, muitas vezes sem querer, porque essa é a nossa condição natural, Deus. Temos muito mais nos preocupado com nós mesmos do que com os outros. Pedimos que o Senhor envie o Seu Santo Espírito para que possamos verdadeiramente nos preocupar com o nosso próximo, amar o próximo e ter um desejo, um interesse real na vida do outro, de sermos solidários, de ajudarmos uns aos outros em qualquer situação que elas estejam passando, Deus. Ajuda-nos nesse convívio, ajuda-nos, Senhor, nessa disposição do nosso coração em amar o próximo. Que façamos isso sempre sem interesse nenhum, mas sempre motivados pelo mesmo amor que o Senhor e o Seu Filho tiveram por nós. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.